por conta disso. Então, Lucas 4, a partir do verso 1, se você pudesse colocar sobre os seus pés, para nós orarmos, né? Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por cada irmão, meu Pai, as bênçãos, né? Nosso amado irmão Luciano contando a bênção dele, nosso amado irmão Carlos Eduardo também, completando 10 anos de vida, oh, aleluia. Senhor, eu creio que todos passaram um bom domingo pelo que eu estou vendo. Ó Deus, agora é o momento de nós ouvirmos a Tua palavra, já ouvimos os louvores, os irmãos cantaram, louvaram. Agora, meu Pai, usa-me conforme a Tua vontade, para que eu continue, meu Pai, pregando a Tua palavra, na dedicação, no esforço. Eu falo da Tua palavra, o que está escrito da Tua palavra, e não de mim mesmo, para que o Senhor seja glorificado, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Então, Lucas 4, versículo 1 diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Verso 5. E elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Verso 6. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então, verso 9, o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Verso 13 e último da meditação e da leitura. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo, até o momento oportuno. A igreja pode se sentar. Irmãos, nós conhecemos bem esse trecho, né? Eu fui para São Lucas, né? Porque São Lucas dá alguns detalhes que são diferentes de Mateus, mas no mesmo sentido, né? Por isso nós estamos muito acostumados, né? Com Mateus. Então eu pensei assim, eu vou pregar a segunda versão de São Lucas, né? Que tem alguns detalhes, né, diferentes, mas, né, dentro do mesmo contexto. Diz aqui o trecho que o Espírito Santo, ele conduziu Jesus ao deserto. Aqui fala que ele foi guiado pelo Espírito Santo no deserto. Lá em Mateus 4, só para vocês terem uma noção, diz assim, ó: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Mas está no mesmo contexto, né? Não muda o sentido, que é o mais importante. E o Espírito Santo não deixa isso acontecer como não deixou. Ele enriquece uma passagem com a outra. Então, Jesus, ele durante, como está no verso número 2 de Lucas 4, 40 dias. Aqui diz que 40 dias Jesus, ele foi tentado pelo diabo 40 dias, o que não está lá em Mateus nesse sentido. Lá diz que Jesus jejuou, né, 40 dias e 40 noites, e o diabo se aproximou dele, né? Então lá dá a entender que o diabo veio depois do jejum. Mas aqui enriquece mais, porque diz que Jesus foi tentado durante os 40 dias. Está tudo no mesmo contexto. Mas eu fiquei pensando comigo,
40 dias, não é? Jejuando e sendo tentado. Foi uma provação para Jesus violenta, porque a gente, irmãos, aprende com isso aqui o quê? Que Deus também nos leva a situações em que nós vamos ser tentados. É lógico que isso não é uma regra. Cada caso é um caso. Por exemplo, na oração do Pai Nosso nós encontramos o quê? Não nos deixeis cair em mas livrai-nos do mal. Amém. Então lá é um contexto. Só que Deus ele tem que nos provar. Então ele permite que o diabo nos tente, assim como ele tentou Jesus, para que nós também sejamos o quê? Testados, provados, para que ele veja se nós servimos a ele realmente ou não. Essa é uma questão. A gente ora, Senhor, livra-nos dos maus caminhos, das más pessoas. Está na Bíblia, né? Lógico, não é errado você orar a Deus para te livrar. Mas também, Senhor, dá-me força para que eu não venha cair em tentação. Aqui está o caso. No caso de Jesus, realmente, o sentido aqui é esse. Ele estava sendo fortalecido para não cair em tentação, porque ele estava sendo tentado. Então, às vezes, Deus livra, o que quer dizer que você vai entender? Não são palavras e palavras para não chegar a conclusão nenhuma. Você vai entender. Às vezes, Deus nos livra da tentação e às vezes na tentação. Nesse caso aí, então, Deus levou a ele a ser tentado no deserto? O Espírito Santo levou Jesus, não é? Isso. Para o deserto, para que ele fosse tentado pelo diabo. Não é? Olha que o versículo nessa versão: Jesus, cheio do Espírito Santo, dentro da glória. Que maravilha, hein? Aqui está forte, hein? Cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito Santo, né? No deserto. Mas cá, Jesus se retirou ao deserto, depois foi tentado, e ficou em jejum. O diabo que apareceu, não foi verdade? Deus nos prova, o diabo. Não, exatamente. A gente pega aqui no seguinte sentido: ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto, tanto ao deserto quanto no deserto, certo? Para ele ser com essa finalidade, para ele ser tentado pelo diabo, e para que ele vencesse o diabo como ele venceu, logicamente, não é? Mas ele tinha que ser tentado, certo? É lógico que naqueles 40 dias o diabo tentou Jesus de toda forma, com certeza. Foi uma tentação ali, vamos dizer assim, uma luta espiritual terrível. Não é porque Jesus era o Filho de Deus que ele estava isento de ser tentado e sofrer. Na carne ele sofria. Isso é fato. Na carne Jesus precisava do Espírito Santo. Certo? Porque ele estava aqui na terra, ele era Deus. Mas ele estava como? Também homem. A Bíblia fala que ele esvaziou-se de sua glória para vir à terra. Então ele não veio como, embora ele fosse Deus como ele era, mas ele não podia usar todo o poder que ele tinha antes da vinda ao mundo, quando ele estava na sua glória com o Pai, porque senão não teria sentido a vinda dele. Ele veio para quê? Qual foi o propósito? A gente tem que analisar o restante da Bíblia. Isaías 53 fala que ele viria como servo sofredor e tal. Ele tinha que passar por isso. Essa é a questão. Mas é lógico que ele não cairia, mas ele tinha que ser testado. A Bíblia fala que ele foi tentado em tudo e não pecou. Aleluia. É uma descrição bíblica, né, da missão de Jesus. Ele foi tentado em tudo.
Em todas as situações ele foi tentado, ele foi colocado à prova. O diabo veio com tudo. Mas Jesus estava sob o poder do Pai. E também o que ele fez pelo poder do Divino Espírito Santo. Uma questão, né? É por isso que esse detalhe aqui é importante, ó. Jesus cheio do Espírito Santo. Quer dizer, Jesus ele andava cheio do Espírito Santo. Por que ele foi e mandou o Espírito Santo para vir habitar dentro de nós? O crente ele é alguma coisa sem o Espírito Santo? Nós vimos aqui no final do ano. Então, a coisa vai tomando forma, né? Então ele foi tentado pelo diabo. E fala aqui na parte B do verso 2, ó, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Quer dizer, vai ter fome. O seu lado humano ali manifestou-se fortemente. 40 dias, ainda lutando com o diabo. Eu imagino assim, de acordo com essa descrição, que o diabo tentou e não conseguiu, não estava conseguindo, deve ter pensado assim: ele está com muita fome. Né? Aí o diabo disse a ele, né? Como está aqui no versículo de número 3. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus, verso 4, lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Aqui não tem a parte B que está lá em Mateus, né? Mas de toda palavra que procede da boca de Deus viverá o homem. Então Jesus, ele trabalhou com a Bíblia. Deuteronômio 8, verso 3. O diabo, na primeira tentativa, na primeira tentação, o que Jesus usou? A palavra. Está escrito. Então, essa expressão, está escrito, não é um está escrito uma carta, está escrito uma coisa qualquer, que um fulano qualquer escreveu, não. Está escrito referindo-se à palavra de Deus que tem poder. Tanto é que quando Jesus disse isso a ele, o que ele fez? Ele já tentou Jesus de novo. Mas nessa aqui, quando Jesus falou com ele assim, ó, está escrito, ele teve que abaixar para Jesus. Oh, glória a Deus. Porque é a palavra. Contra a palavra o diabo não pode fazer nada, mas ele vai continuar tentando. Porque o diabo, ele tem uma característica que nós temos que observar. Admirar não, mas observar. Ele não desiste não. O bicho é danado. Depois de 40 dias, 40 noites, ele... Né? Aí, verso 5. E, elevando, mostrou-lhe, no momento, todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Verso 7. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Então, o diabo tem poder? Tem. Na verdade, ele tem. Ele tem. Olha o que ele disse aqui para Jesus. Não é? É interessante esse detalhe do verso 6, ó. Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela, a glória destes reinos, né? Dizendo ele, me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Muitas pessoas hoje têm recebido, por meio de pactos com o diabo, a glória dos reinos do mundo. E ele dá, gente. Ele dá. A gente sabe que ele dá. Mas também ele tudo que o diabo oferece, toda oferta do diabo é com qual finalidade? Tragar a alma, destruir a alma. E muitos, nós sabemos, nessa tem caído. Por quê? Porque a pessoa pensa assim: ah, é só fazer um pactozinho bobo com ele mesmo, né? A pessoa sem entendimento da profundidade, do abismo em que ela está se lançando nele, a pessoa vai e faz.
sem ter essa noção, conhecimento bíblico. E ainda diz assim, ó, vou dar uma rasteira nesse diabo, nesse bicho bobo, ele vai ver, ele vai me enriquecer, eu vou meter ele no pé depois. Estou dando um exemplo aqui, tá? Não entendam mal. Muitas pessoas falam isso. E fazem pacto com o diabo para ganharem essas pessoas os bens que o diabo oferece, a glória dos reinos do mundo, e às vezes até a autoridade. Aí a pessoa fala, pastor, mas não é Deus que está no controle? Aí a gente tem que separar uma coisa da outra para a gente entender a mensagem e sair daqui edificado. Deus deu ou não deu poder para o diabo? Sim. Mas Ele deu, por isso que Ele tem feito esse estrago todo, ao longo de todo o tempo, desde o Éden para cá. Porém, tem um detalhe: Deus, Ele limita a ação do diabo. Até porque, se Ele não limitasse, essa explicação ela é coerente, bíblica. Se Ele não limitasse Deus, o que Ele faria? Ia devastar tudo. Exatamente. E destruir. Exatamente. Então, essa é a questão. Então, Ele tem poder, Ele tem autoridade. É limitada. Exatamente. O poder dele é limitado, a glória que Ele tem é limitada, a autoridade que Ele tem é limitada. Vai até onde Deus permite Ele ir, e dali para frente Ele não passa. Certo? Então essa é a questão que a gente precisa de entender. E no verso 7 ele disse a Jesus: portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. O que Jesus respondeu para ele? Verso 8: está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Isso está em Deuteronômio 6:13. Talvez tenha outra referência, mas 6:13. Então Jesus novamente veio com a palavra do Senhor. A palavra do Senhor. Irmãos, hoje, o que está assim? Vou encontrar aqui um termo para descrever o que eu quero dizer. O que está assediando mais as pessoas hoje no mundo? Dinheiro e poder. Exatamente. O que o diabo ofereceu a Jesus. As pessoas querem, até porque o mundo está muito assim, o espaço entre as pessoas que antigamente era um espaço maior, hoje está encurtado pelas mídias sociais. Muitas coisas que as pessoas achavam que eram certas e sérias, hoje as pessoas estão vendo que são uma balela, que sempre, essas coisas foram mentiras, coisas satânicas. Então nessa aí, muitas pessoas pensam assim: poxa, vai dar para mim também, eu vou entrar nessa. Não é? Só que não é bem assim. Nós sabemos disso. Hoje, se você, por exemplo, entrar no YouTube e colocar, ou no Google, e colocar lá assim: ex-satanistas que se converteram, ou pessoas que fizeram pactos com o diabo e se converteram, você vai ver que muitas dessas pessoas, estão até mesmo na presença do Senhor. Tem alguns que são pastores e tal, não é? Deus deu livramento. E se a gente observar o que essas pessoas descrevem, a gente fica, assim, alarmado. A gente fica: meu Deus! Porque o diabo, ele é extremamente sujo. Então nós temos que ter isso em nosso coração. Tem muitos versículos da Bíblia que nós temos que ter no coração, mas esse aqui, esse versículo de número 8, onde está a resposta de Jesus a Satanás, está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então, vamos fazer o seguinte: quando as pessoas nos ofertarem, seja quem for, porque o diabo usa pessoas, ele não vai aparecer como ele é, ele se revela como ele é, não.
Ele vai usar pessoas, né? E hoje tem muitas propostas. Se você entrar no celular, faça isso que você vai se dar bem e tal. E são coisas até tentadoras, realmente, que a gente fica pensando. Pois é, igual já passou agora, as pessoas estão vendendo a íris do olho. Eles estão escaneando a íris do olho, tipo, eles estão achando que não vai acontecer nada. Exatamente. Por que hoje em dia eles estão querendo escanear alguma coisa? Tem nada de graça. Exatamente. A Jéssica colocou uma que está pegando aí agora, escanear a íris do olho. Aí parece que pagam lá R$290 para a pessoa às vezes não pode ver dinheiro, não vai dar nada. Mas depois, se der, costuma não dar nada para a empresa. Irmãos, tudo bem, tem coisas que nós precisamos. Eu não vou ser ignorante aqui, não vou ser um pregador assim, sem entendimento, porque não cabe mais isso hoje, né? Para quem quer ser usado por Deus, não cabe mais, porque o povo não está engolindo isso mais. Nós não podemos viver hoje no sentido de estarmos ligados com a sociedade sem a internet, isso é fato. Lógico, até para comunicar com a família, tudo assim. Porém, nós temos que ter cuidado, porque às vezes a gente entra na internet e encontra algo que parece que é a porta da esperança, né? Ou o baú da felicidade, ou alguma coisa assim. Aí a pessoa pensa assim, poxa, eu não estou dizendo que toda oferta da internet é do diabo, não é isso, também não vou ser extremista assim. Falando que a gente tem que ter discernimento. Hoje o diabo tem usado muito o quê? Para poder atrair as pessoas. O dinheiro por meio das redes sociais, por meio de promessas. Você vai se dar bem, aparece o cara lá. E aí, poxa, você não está cansado de ser orelha não, cara? Cansado de trabalhar para ganhar esse salário aí, no churuco aí do governo? Cara, deixa isso pra lá, vou te dar uma ideia. Você quer mudar a sua vida? Me escuta, 10 minutos. Não sai desse vídeo não. Mais ou menos assim, né? O aplicativo tal, lá você faz isso aqui e ganha tanto. Exatamente. Então, irmãos, pode ser uma coisa de Deus, porque tem coisa de Deus na internet, mas a gente tem que vigiar, porque nem tudo que está na internet, tem muita coisa que a gente sabe que está na internet que é do diabo, e o diabo está usando para poder pegar pessoas, porque ele sabe que o ser humano, ele gosta de quê? De dinheiro, fama, poder, autoridade. Então ele vem trabalhando com isso ao longo das gerações, e hoje muito mais. Então o que Jesus aqui respondeu para ele, ou o que ele, antes de Jesus responder, ofereceu para Jesus, está em atividade e em toda velocidade. Essa é a realidade. Ele tem mostrado muita glória, coisas que chamam a atenção. Mas nós, como cristãos que somos a misericórdia e vontade de Deus, nós temos que estar baseando a nossa vida, a nossa felicidade e a nossa prosperidade na vontade de Deus. Então, pastor, você está falando que é crer e cruzar os braços? Não, quem crê no Senhor não vive de braços cruzados, não. Quem crê no Senhor trabalha, corre atrás dos seus ideais, crê, acredita, tem fé. Então essa é a questão. Mas Deus abençoa. Ao caso do irmão aí, ele contou a bênção dele. Se a gente for analisar, qual o esforço que ele fez para isso aí? Creu, pediu, e foi isso que ele fez. Não foi por meio de internet, de propostas, disso, daquilo, porque o que tem que ser do servo do Senhor, o Senhor dá na hora certa. Tudo que tem que ser da pessoa, se a pessoa esperar na hora certa, Deus dá. Agora, se a pessoa de repente, como muitos, não, eu vou dar uma antecipada, ou eu vou dar uma acelerada no meu processo de bênção, e às vezes até coloca o nome de Deus no meio, onde Deus, né, não vai entrar, ou coloca o nome de Deus no meio de coisa que Deus nunca teve. Então nós temos que vigiar com isso, porque a nossa bênção, Deus pode usar a internet para nos falar algo e nos dar até uma palavra, uma ideia para a gente ser abençoado, sim. Agora, eu penso assim, que o servo de Deus,
que obedece a palavra, que procura lutar contra o pecado, que procura obedecer a Deus mesmo com as suas limitações, ainda que ele não veja uma oferta, uma proposta da internet, Deus vai abençoar ele de qualquer maneira. É aqui que está a nossa segurança. Na nossa caminhada, na nossa perseverança, na nossa fé, está a nossa esperança, a nossa bênção. É isso que a gente tem que colocar na mente. Porque a pessoa, quando ela fica muito fissurada, ligada demais na internet, ela pensa assim: eu não posso perder nada, eu não posso perder nada. E nessa de não perder nada, às vezes ela está perdendo a bênção de Deus. Porque de repente ela vende o tempo dela, que ela tem que dar para Deus. Ela vende esse tempo e doa esse tempo para a internet. E nós não podemos entrar nessa cultura, porque a nossa cultura é a cultura cristã. Eu faço primeiro para Deus. Se der para me dar uma distraída na internet com coisa de Deus ainda, eu vou distrair, ou com uma coisa normal. Agora, se não der, Deus vai me abençoar de qualquer maneira. Eu vou ficar com as coisas de Deus. Eu não vou ir por esse caminho não, porque esse caminho é o caminho da perdição.